Olá! Hoje, o nosso papo é sobre um tema, olha, fascinante e super importante: o sistema imunológico. Oi, realmente é essencial. A gente recebeu um material bem completo, sabe? Descrevendo os pilares de como ele funciona, por que ele é tão vital e os mecanismos básicos dele. Isso. A nossa missão aqui é, descompactar isso, entender as peças-chave dessa rede tão complexa que protege a gente. Então vamos lá. Vamos começar a desvendar essa máquina. Com certeza. Quando a gente pensa no sistema imunológico, a imagem mais comum é a do guardião, né? Aquele defensor contra infecções, vírus, bactérias. O mocinho da história. Exato. E ele é isso mesmo. Mas olha, a função dele vai além. Ele também tem uma vigilância constante contra as células do nosso próprio corpo que se modificam e podem virar tumores. Ah, entendi. Essas células rebeldes, elas podem começar a mostrar uns marcadores diferentes, os antígenos, que meio que denunciam elas como estranhas. Então ele não combate só o que vem de fora, mas, ameaças internas também. Exatamente. E essa capacidade de defesa, que é, fundamental para nossa sobrevivência, ela tem um risco, sabe? Um risco. Sim. Uma resposta imune muito forte ou desregulada pode acabar machucando os nossos próprios tecidos. É o que a gente chama de lesão imunomediada, meio que um efeito colateral dessa defesa tão poderosa. E como ele sabe o que atacar e o que proteger? O material fala muito dessa capacidade de distinguir o próprio, o self, do não próprio, non-self. Parece que isso é o ponto central. É totalmente central. Mas veja bem, não é tão simples quanto parece. Se a gente for pensar no nível molecular mesmo, nossas células são feitas dos mesmos tijolinhos básicos, né? Aminoácidos, açúcares, lipídios, igual uma bactéria, por exemplo. Exato. Igualzinho. Não é a química básica que muda tanto. O que é realmente incrível e que o sistema imune aprende a reconhecer são as estruturas tridimensionais específicas. A forma como as moléculas se dobram, como elas se apresentam ali na superfície. Ah, forma. Isso, a conformação. É como se fosse uma chave molecular, o receptor imune, que só encaixa em uma fechadura específica, o antígeno. Aí o sistema diz: opa, essa forma que eu conheço é minha, deixa quieto. Ou então, essa forma é esquisita, nunca vi, ou sei que é de invasor, preciso agir. Esse reconhecimento da forma é a base de tudo. Entendi. É quase um reconhecimento de padrão, um quebra-cabeça molecular. Tá. Então, uma vez que o sistema identifica algo como não próprio, soa o alarme. Como ele parte para ação? O que acontece depois? Então, uma vez que o gatilho é disparado, o sistema não usa só uma arma, sabe? Ele mobiliza uma rede bem complexa, interligada, de vias de resposta. E uma coisa importante é que essas vias elas são, em grande parte, redundantes e se sobrepõem. Redundantes. Isso não soa meio ineficiente? Tipo um desperdício? Não, pelo contrário. É uma estratégia de segurança biológica fantástica. Pensa assim, se um micróbio consegue, dar um jeito de escapar de uma defesa específica, talvez bloqueando um sinal ou se escondendo de uma célula. Ah, entendi. Aí tem outras vias prontas para entrar em ação. Essa redundância garante que a resposta seja forte, robusta e tenha mais chance de eliminar o invasor, mesmo que ele tente enganar o sistema. Apesar de parecer complicado, quando a gente entende os componentes básicos, as células, os sinais químicos, a gente consegue ter uma boa ideia do que vai acontecer. O objetivo final é sempre o mesmo: neutralizar a ameaça e depois limpar a bagunça. Mas essa batalha, como você falou, tem riscos. O material menciona dano potencial. Como isso rola? O próprio sistema causando problema? Sim, esse é o grande paradoxo. Existe um potencial bem real para o que a gente chama de dano colateral. Às vezes a resposta é, exagerada demais, exuberante.
exuberante. Imagina um monte de neutrófilos, aquelas células que são ótimas para comer bactérias, mas que também soltam umas substâncias tóxicas chegando no local. Ou macrófagos liberando um monte de mediador inflamatório. Isso pode ser ótimo para matar o patógeno, claro, mas também pode danificar as células saudáveis que estão ali em volta. E, além disso, tem o cenário da autoimunidade. Que é quando o sistema se confunde e ataca o próprio corpo, certo? Como que aquela distinção self-não-self falha aí? Exatamente. Durante o desenvolvimento do sistema imune, tem todo um processo super rigoroso de educação, de seleção. As células imunes, principalmente os linfócitos, que mostram que reagem forte contra moléculas do nosso próprio corpo, os autoantígenos, elas deveriam ser eliminadas, ou pelo menos inativadas. Esse processo se chama tolerância imunológica. A autoimunidade acontece quando essa tolerância falha. Aí, esses clones de células que reagem contra o próprio corpo escapam desse controle, ficam ativos e começam a atacar tecidos, órgãos. É como se alguns soldados do exército não reconhecessem a própria bandeira, sabe? E atacassem o próprio quartel. Faz todo sentido. Agora, voltando para a resposta contra um invasor. Como ela se organiza em termos de células? O material fala das células respondentes. Uma célula sozinha faz diferença? Olha, uma única célula que reconhece o problema, provavelmente não. Ela pode até identificar o perigo, mas sozinha, o impacto dela para eliminar uma infecção, por exemplo, seria mínimo. A força está nos números e na coordenação. Ah, então precisa de mais gente. Precisa. O ponto-chave é que quando essa célula inicial é ativada, ela começa a se multiplicar muito rápido. É um processo chamado expansão clonal. Ela gera milhares, milhões de cópias idênticas dela mesma. Um verdadeiro exército de clones, todos programados para reconhecer exatamente o mesmo alvo, o mesmo antígeno não próprio. Uau! Aí sim, essa população enorme de células tem o poder de combater de verdade o patógeno ou as células tumorais. E esse exército, ele age sozinho ou precisa de ajuda? O material dá a entender que tem um recrutamento, parece tudo bem coordenado. Exatamente, a cooperação é fundamental. Na maioria das vezes, as células que iniciam a resposta, pensa nos linfócitos T, por exemplo, elas não fazem todo o trabalho pesado sozinhas. Elas são mais como comandantes ou especialistas. Entendi. Quando ativadas, elas produzem e liberam umas substâncias químicas, as citocinas. Essas citocinas funcionam como sinais, tipo um chamado para reunir reforços. Elas atraem outras células para o local da inflamação, como aqueles neutrófilos e macrófagos que a gente já falou. Ah, então os neutrófilos e macrófagos seriam tipo a tropa de choque? Os que vão para a linha de frente mesmo? Isso, pode pensar assim. Muitas vezes são eles que fazem a fagocitose, que é engolir e destruir os micróbios ou restos de células e a eliminação mais direta dos invasores. Então, para uma resposta funcionar bem, geralmente precisa de alguns elementos. Primeiro, uma célula que reconheça o perigo específico, o sentinela. Certo. Segundo, a capacidade dessa célula de se multiplicar para criar um grupo grande, a expansão do exército. Ok. E terceiro, a habilidade de chamar reforços. Recrutar outras células com funções diferentes para o local da batalha, a coordenação e logística. Bem organizado. E além das células, o material cita muito os mediadores. Você já falou das citocinas, o que mais entra aí? São só sinais ou são armas também? São as duas coisas e muito mais. Os mediadores são um conjunto bem variado de moléculas que são liberadas durante a resposta imune. Não são só balas sendo disparadas como você brincou antes, embora algumas tenham sim efeitos tóxicos diretos nos micróbios. Pensa neles mais como agentes com múltiplas funções. As citocinas, como a gente viu, são mensageiros que coordenam as células. Outros mediadores, como as quimiocinas, funcionam tipo pistas químicas para guiar as células até o lugar certo. E a gente tem também os componentes do sistema complemento. Sistema complemento? Que nome curioso. O que seria isso? É um conjunto de proteínas que ficam ali no sangue, sabe? Elas podem ser ativadas em cascata, uma atrás da outra, como um dominó caindo. Uma vez ativado, o complemento pode fazer várias coisas.
Ele pode marcar os patógenos para facilitar que eles sejam reconhecidos e comidos pelos macrófagos. Isso se chama opsonização. Pode gerar fragmentos que atraem mais células imunes, causando inflamação, e pode até formar um complexo que fura direto a membrana da bactéria, matando ela. É um sistema auxiliar bem importante, viu? Especialmente no comecinho da defesa. Entendi. Então esses mediadores são super versáteis. Mas imagino que eles também possam contribuir para aquele dano colateral que você mencionou antes? Sem dúvida nenhuma. Muitos mediadores que são essenciais para a defesa, tipo aqueles que aumentam a permeabilidade dos vasos para deixar as células chegarem no tecido, ou os que causam febre ou ativam a dor como sinal de alerta, são os mesmos que causam os sintomas da inflamação. Inchaço, vermelhidão, calor, dor. Ah, claro. Então, se a resposta for muito intensa ou durar muito tempo, esses mesmos mediadores podem causar um dano bem significativo no tecido. É realmente uma faca de dois gumes. Super importantes para a defesa, mas potencialmente perigosos se não forem controlados direitinho. E como que esse controle acontece? Como o sistema sabe que, opa, já deu, hora de parar? Esse ponto é absolutamente crítico. O ideal é que a resposta imune seja autolimitada, ou seja, ela mesma se desliga. Uma vez que o estímulo inicial, o invasor, o tecido machucado é eliminado, o sistema precisa ser desligado. Como? E isso acontece por vários mecanismos de feedback negativo. Células reguladoras entram em ação, citocinas com efeito anti-inflamatório são produzidas, e as células que estavam lutando, as efetoras, morrem por apoptose, que é uma morte celular programada, organizada. Aí a inflamação acaba e o tecido pode começar a cicatrizar, se reparar. Mas e se essa regulação não funcionar direito? Aí complica. Se a regulação falha, seja porque a gente não conseguiu eliminar o estímulo completamente, como em algumas infecções crônicas, ou porque os freios do sistema não funcionam bem, a luta continua sem parar. E isso leva a quê? Isso leva à inflamação crônica, que é a base de muitas doenças bem debilitantes. A inflamação que não para pode causar formação de cicatriz em excesso, a fibrose, destruição progressiva dos tecidos e perda de função do órgão. Isso mostra bem a importância vital da regulação. Saber quando começar, com que força lutar e, principalmente, quando parar. Fica claro, é um equilíbrio muito, muito delicado mesmo. O material também organiza a resposta imune em duas grandes categorias, ou sabores, como eles dizem. Pode explicar um pouco? Sim, claro. Para a gente entender melhor, classicamente, a gente divide a resposta imune em duas grandes frentes. Mas, na prática, elas trabalham totalmente juntas, tá? São a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Inata e adaptativa. Isso. A imunidade inata. Pensa nela como a primeira linha de defesa. A resposta rápida, imediata, ela é mais geral, não é específica para um micróbio A ou B e já está ali basicamente pronta para agir. O que inclui? Inclui barreiras físicas, né? Pele, mucosas, mas também células como os neutrófilos e macrófagos, os fagócitos, que comem os invasores, e umas células chamadas Natural Killer, ou NK, que matam células infectadas ou tumorais. O sistema complemento que a gente falou também faz parte da inata. A principal característica é a rapidez. Ela age em minutos ou horas. Rápida e geral. E a outra? A outra é a imunidade adaptativa ou adquirida. Essa é mais, digamos, sofisticada, é altamente direcionada, super específica para o invasor que ativou ela, só que ela demora mais para se desenvolver, geralmente dias depois do primeiro contato com o antígeno. Os protagonistas aqui são os linfócitos T e os linfócitos B. Certo. E qual o papel específico desses linfócitos T e B? Os linfócitos T são variados. Tem os T auxiliares, os T helper, que são tipo os maestros da resposta imune, sabe? Eles ajudam a ativar e coordenar outras células, tipo os linfócitos B e os macrófagos. Ok, os maestros. E tem os linfócitos T citotóxicos, que são os assassinos especializados. Eles reconhecem e matam células do nosso próprio corpo que foram infectadas por vírus
ou que viraram cancerosas. Entendi. E os B? Já os linfócitos B, quando são ativados, muitas vezes com a ajuda dos T auxiliares, eles se transformam nos especialistas chamados plasmócitos. E esses plasmócitos são verdadeiras fábricas de anticorpos. Anticorpos. A gente ouve falar muito. Que circulam pelo corpo e se ligam especificamente no invasor. Aí eles podem neutralizar o invasor direto ou marcar ele para ser destruído por outras células ou pelo complemento. E uma característica fundamental da imunidade adaptativa é a memória imunológica. Memória? Como assim, memória? É isso mesmo. Depois da primeira vez que a gente encontra um antígeno e a resposta acaba, algumas células T e B que eram específicas para ele não morrem. Elas persistem por muito tempo como células de memória. Ah. Aí, se o mesmo invasor tentar entrar no corpo de novo, essas células de memória são ativadas rapidinho e montam uma resposta muito mais rápida, mais forte, mais eficaz do que na primeira vez. É por isso que a gente geralmente não pega a mesma doença, tipo catapora, 2 vezes. E é esse o princípio por trás da vacinação. Rápida e geral. Adaptativa é mais lenta, específica e deixa a memória. Elas funcionam separadas ou elas conversam entre si? Elas não só conversam, elas são totalmente interdependentes. É uma colaboração intensa, o tempo todo. A imunidade inata é quase sempre a primeira a detectar o problema. Quando ela encontra um invasor, as células inatas, tipo macrófagos e umas células especiais chamadas dendríticas, não só tentam segurar ele ali, Sim. mas elas também processam o invasor e apresentam pedacinhos dele, os antígenos, para os linfócitos T da imunidade adaptativa. Essa apresentação de antígeno é o sinal-chave que liga a resposta adaptativa. Ah, então a inata meio que dedura o inimigo para a adaptativa. Exatamente. É um bom jeito de pensar. E mais, os sinais inflamatórios que a resposta inata produz, tipo citocinas, ajudam a moldar que tipo de resposta adaptativa vai ser melhor. Por exemplo, dependendo dos sinais, a resposta pode ser mais focada em combater bactéria ou vírus. Que interessante. E a via contrária também existe. A adaptativa reforça a inata. Os anticorpos lá dos linfócitos B podem cobrir os patógenos e isso facilita para os macrófagos da inata comerem eles. E os linfócitos T auxiliares podem superativar os macrófagos, deixando eles mais bravos, mais eficientes para matar o que comeram. É uma via de mão dupla constante. Entendi. A inata segura as pontas no começo e chama adaptativa, que aí monta a resposta poderosa, direcionada e ainda cria memória para o futuro. Entender essa dança coordenada é, assim, fundamental para a gente sacar como a gente combate infecção, como vacina funciona e até o que dá errado em doença autoimune ou alergia. É realmente impressionante essa complexidade toda, né? As interações, a quantidade de células, moléculas diferentes, cada uma com seu papel. Fica muito claro que para dominar isso tudo é preciso um mergulho profundo, muita organização e ferramenta boa para consolidar o conhecimento. E falando em se preparar de verdade, em ter as ferramentas certas... Sem dúvida. É um campo que exige estudo constante, muita dedicação. Exato. E, para quem está nessa jornada, principalmente o pessoal estudante da área da saúde, ter acesso a material de estudo completo, bem estruturado, faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É um jeito de organizar e testar esse conhecimento complexo que a gente está discutindo aqui. Bom, mas voltando para a nossa análise dessa colaboração aí fundamental entre imunidade inata e adaptativa. Sim, essa colaboração, como a gente vinha falando, é o que permite ao nosso corpo ter tipo o melhor dos dois mundos. Uma resposta inicial rápida, que já limita o problema, e uma resposta que vem depois super específica, potente, capaz de eliminar o invasor de vez e, crucialmente, lembrar dele para o futuro. Essa integração é a chave para a gente ter uma defesa forte contra a variedade enorme de desafios que o nosso corpo enfrenta, desde um resfriado bobo até ameaças mais sérias, como infecções graves ou o desenvolvimento de um câncer.
Então, tentando amarrar tudo que a gente explorou hoje. O sistema imunológico é essa rede incrivelmente sofisticada, poderosa, feita para defender a gente. O ponto central é essa capacidade de diferenciar o próprio do não próprio, olhando a forma das moléculas. Para combater as ameaças, ele usa um arsenal complexo de células e mediadores químicos, organizados em duas frentes que trabalham juntas, a inata e a adaptativa. Perfeito. E um ponto super importante que apareceu o tempo todo na nossa conversa é a necessidade absoluta de regulação. Esse sistema tão poderoso precisa ser controlado com muita precisão. Certo. Ele precisa saber não só quando e como atacar, mas também com que intensidade. E olha, fundamentalmente, quando parar, para evitar o dano no próprio corpo que ele deveria proteger. A falha nessa regulação está na raiz de muitas doenças. Isso deixa bem claro a importância e a complexidade delicada desse sistema todo. Exatamente. E talvez, para a gente fechar, uma reflexão que vai um pouquinho além do básico que a gente cobriu hoje. A gente falou muito sobre reconhecer o não próprio clássico, né? Um vírus, uma bactéria, uma célula tumoral já bem diferente. Sim. Mas como será que o sistema imune lida com mudanças muito mais sutis no próprio? Pensa em células que estão só começando a envelhecer, acumulando pequenas alterações, ou nas primeiras modificações moleculares quase invisíveis que podem sinalizar o começo de uma doença degenerativa muito antes de algo ficar claramente estranho ou perigoso pelos critérios normais. Interessante. Será que existe uma vigilância imune capaz de pegar e talvez até corrigir essas alterações mínimas, agindo de forma mais preventiva? Ou será que o sistema só entra em ação quando o problema já está mais na cara? Fica aí uma questão, né? Sobre as fronteiras, a sensibilidade dessa vigilância constante do nosso sistema imune. Onde exatamente a gente traça a linha entre próprio saudável, próprio só um pouquinho alterado e não próprio perigoso? É uma área de pesquisa super intensa e fascinante hoje em dia.